Fala galera, tranquilo, beleza? Meu nome é Felipe Labrada e hoje eu vou falar sobre o jogo entre São Paulo e Ituano, qual terminou 0 a 0. O São Paulo teve uma péssima atuação e deixa o São Paulo de momento na terceira colocação do grupo B do Paulistão. No momento, São Paulo não estaria se classificando, mas foram apenas 2 rodadas. São Bernardo e Ferroviária estão na frente com 4 pontos. São Paulo tem só 1, porque perdeu a primeira rodada para o Guarani. Mas, de momento, tranquilo. O que preocupa é o desempenho do time e que o time não mostrou pelo menos uma evolução, mesmo com um tempo para poder treinar, né? E esse tempo não digo só do jogo do Guarani para o jogo do Ituano. Digo de toda a pré-temporada que o São Paulo teve e o São Paulo não conseguiu mostrar uma evolução em relação ao final do ano passado, né? E ao ano passado por completo, praticamente. Bom, agora vamos para a formação do São Paulo, né? A estrutura que o São Paulo veio para o jogo, começando pelo Jandrei no gol. O Jandrei, que foi o destaque do jogo, conseguiu pegar uma bola no 1 contra 1 ali, num contra-ataque que o Ituano encontrou no segundo tempo, que inclusive o Ituano conseguiu encontrar 2 bons contra-ataques no segundo tempo, porque o São Paulo estava com um bloco muito avançado e o Ituano com o tempo foi descendo mais. Então conseguindo encontrar mais espaço nas costas da defesa, né? Numa bola que foi uma bola direta lá pro atacante, que cabeceou a bola em direção à profundidade para o jogador que estava atacando e conseguiu chegar na bola para finalizar essa bola num contra um contra o Jandrei, né? O Jandrei pegou o pênalti também, então foi o grande destaque do jogo. Até porque ofensivamente não teve um destaque em nenhum dos dois times. O Ituano muito abdicou de atacar, preferiu se defender, e o São Paulo não conseguiu produzir. Tanto que se a gente for olhar o lateral direito Rafinha, o zagueiro Miranda e Diego, que daí eu já tô falando da estrutura também, né? Mas eles são jogadores com mais toques na bola no São Paulo. Isso mostra a dificuldade que o São Paulo teve em entrar ali no bloco e a bola se concentrou muito entre esses jogadores que estavam ali na zona do meio de campo. Então, se você olhar o mapa de calor do jogo, até a bola, principalmente no primeiro tempo, a bola estava concentrada ali neles, né? Porque justamente o São Paulo tinha essa dificuldade no bloco médio barra baixo até no primeiro tempo do Ituano. Mas vamos lá para a lateral esquerda, o Wellington. O Wellington não teve um grande jogo também, depois até entrou o Reinaldo, mas não conseguiu produzir nada muito maior que o Wellington também. O Wellington atacando a profundidade, né? Tendo essa obrigação com o Alisson fazendo a movimentação, saindo do espaço que ele estava ocupando, que era o espaço de ponta, para o Wellington atacar a profundidade, mas muitas vezes ele chegava lá para cruzar, o Alisson não conseguia atrair o marcador, o lateral direito do outro time, e ele chegava para cruzar com um bloqueio lá. Então essa jogada não era bem sucedida, muito porque a marcação do Ituano não era uma marcação individual, era uma marcação por zona. Então o jogador acompanhava a bola e não o jogador. Se fosse uma marcação individual, o Alisson atrairia o defensor, o lateral direito do Ituano, e o Wellington conseguiria chegar mais livre e ter mais espaço para conseguir cruzar a bola. Inclusive, vale a pena ressaltar já antes que o Rigoni foi o centroavante, né? Depois o Caleri entra, tudo, mas prioritariamente o Rigoni foi o centroavante no jogo. Rigoni que não tem as características de um centroavante e o São Paulo não conseguiu produzir para ele. Ele tocou pela primeira vez na bola aos 30 minutos de jogo. Aos 30 minutos de jogo, após um rebote que ele começou um contra-ataque. Então, para você ver como foi inofensivo o São Paulo em relação à produção para o seu centroavante, né? Agora, passando um pouco mais para frente, o Nestor, que também é um dos jogadores que tocam mais na bola, porque ele tenta participar ali da segunda fase de construção, né? Ele participa, mas nada muito bem sucedido, não é um grande jogo do Nestor, mas também ele não faz uma péssima partida. O Patrick, mais à frente, junto com o Sara ali, fechando a trinca de meio de campo, né? O Patrick pela esquerda e o Sara pela direita. O Patrick entrou até que bem contra o Guarani, mas agora contra o Ituano ele não conseguiu ir bem. O Patrick, eu acho até que ele é melhor sem bola do que com bola. Eu digo assim, fazendo uma pressão no adversário, né, marcando ali a saída de bola do adversário, e o Ituano não proporcionava isso, eu vou falar sobre isso, e isso daí prejudica um pouco do jogo do Patrick, né, que não é tanto com a bola, é mais sem a bola fazendo essa pressão, né, é o que ele se destaca mais. O Sara, uma das melhores chances do São Paulo sai através de uma infiltração do Sara pelo meio, que era justamente ali uma vulnerabilidade entre linha, né? O Sara faz essa entrada e consegue uma chance lá no primeiro tempo, e falta um pouquinho mais disso para o São Paulo, né? Tentar jogar pelo meio, porque é onde acaba se encontrando a vulnerabilidade de um adversário que marca, por exemplo, num 4-4-2, como no primeiro tempo eles marcaram, depois o Ituano passou para um 4
um 4-5-1. E depois que o Caio entra, que o São Paulo traz mais amplitude ali na última linha, né? O Ituano muda para um 5-4-1, que daí é para controlar essa amplitude e não deixar a sua defesa, a última linha, tão espaçada assim, né? Mas vamos lá, daí eu já até falei da entrada do Caio ali, que entrou na ponta esquerda e trouxe essa amplitude e provocou essa reestruturação da última linha, não só da última linha, mas como de toda a formação do Ituano. Daí vamos falar da formação inicial. O Alisson, né, que eu falei, se destaca pela movimentação. Eu já falei a movimentação que ele tentava fazer atrás do lateral direito para abrir espaço para o Wellington, mas não era bem sucedido. O Rigoni jogando de centroavante, essa invenção que o Ceni fez, né, tentando encaixar o Rigoni ali no time, ele que até agora com o Ceni não conseguiu desempenhar tão bem assim como com o Crespo. Até porque passa por toda mudança no time de São Paulo, né? Não só de formação, mas como na forma de jogar ali. O Crespo no começo era um time mais ofensivo, mas a partir de que o Rigoni chegou, começou as lesões, tudo complicou a temporada para o São Paulo marcava em um bloco baixo e era a bola esticada para o Rigoni, era isso que estava acontecendo e o Rigoni se destacando tanto, né? Mas o Rigoni ali de centroavante, ele não produziram para ele, então não tem como reclamar só dele também. Em alguns momentos ele vacilou, que ele teve a oportunidade ali no segundo tempo, ele, por exemplo, deu um passe errado, um passe curto errado, né? Que coisas que a gente não via do Rigoni antes, mas nessa má fase que ele vem vindo, a gente acaba vendo, né? Então, é isso. O São Paulo não produziu pro Rigoni, que estava ali de centroavante, e ele também não é que estava de um falso 9, era um centroavante porque ele não se apresentava ali para jogar na entrelinha, fazia o desmarque da última linha ali, então é bem complicado entender o que queriam ali, né? Bom, daí pela ponta, pelo lado esquerdo, o Nicão, que não vai bem, mas também não tão mal assim. Ele tenta produzir à medida do possível, de quando a bola chega nele, quando ele recebe, ele corta a bola para o meio e tenta produzir algo, mas falta uma ultrapassagem ali, uma participação do Rafinha para ajudar ele a movimentar a defesa e a encontrar um espaço, e acaba que não tem uma grande atuação, mas é o começo dele no São Paulo, vamos ver como vai ser. Bom, como primeiro ponto aqui eu queria falar sobre a marcação alta do São Paulo, a marcação lá na primeira fase de construção do adversário, e como o adversário pode responder de uma forma diferente em questão posicional ali no campo, mas utilizando o mesmo recurso, que é a bola longa, usando como ferramenta de comparação o jogo do São Paulo contra o Guarani, que foi o primeiro jogo do Paulistão, e o jogo do São Paulo contra o Ituano, que é o jogo que eu estou falando no momento, né? Bom, o São Paulo faz a marcação individual ali na primeira fase de construção do adversário, cada jogador em um, meio que espelhado, e fazendo com que o time tenha dificuldade para progredir, né? Justamente porque ele tira a opção de passe e tira o tempo e o espaço para o futuro receptor da bola. Quem vai receber a bola não tem tempo e nem espaço para conseguir dominar, porque o jogador já está em cima dele, então traz essa dificuldade. Como resposta disso, o Guarani, por exemplo, deixava o time postado do mesmo jeito, como se fosse sair por baixo jogando com a posse de bola, mas utilizava a bola longa. Para quê? Para os defensores ali de São Paulo, última linha, ficar 1 contra 1, né? Haver duelos ali, continuar havendo duelos e ter mais chance de ganhar, porque não vai ter nada congestionado, nada muito denso ali. E também conseguir ganhar a segunda bola, porque vai ser um duelo também, não vai ser vários jogadores ali concentrados perto da bola para que haja um 2 contra 1, por exemplo, e um jogador do Guarani ele acabe perdendo a bola. Então o Guarani fazia isso e o Guarani consegue ser bem sucedido, né? Após uma bola longa ali, no tiro de meta, o São Paulo até consegue dar uma recuperada, mas logo o Guarani já recupera ali num duelo contra o Alisson e o Guarani faz o gol, o Lucão do break, né? Ele acaba fazendo o gol e abrindo o placar pro Guarani. O Ituano respondia de uma forma diferente. Ao invés de se postar em campo como se fosse sair jogando e proporcionar esses duelos para os seus jogadores diferentes, lá na última linha deixando 1 contra 1 todo mundo, não, o Ituano mandava todo mundo pra frente e o goleiro quebrava a bola, né? O goleiro batia o tiro de meta com essa bola longa e isso fazia com que o São Paulo conseguisse recuperar melhor a segunda bola, né? Tivesse mais chance de recuperar a segunda bola e conseguisse recuperar a segunda bola mais vezes. Porque havia ali um corredor muito denso onde a bola ia, então o jogo estava concentrado ali, muitos jogadores ali, então era mais fácil de recuperar a bola para o São Paulo. E essa é a diferença
entre os dois, né? Mesmo os dois utilizando a bola longa, tem essa diferença aí que o Guarani e o Ituano utilizam. Bom, agora para falar sobre a marcação do Ituano e a dificuldade do São Paulo de frente a essa marcação, a dificuldade do São Paulo em produzir de frente a essa marcação que o Ituano fazia, né? O Ituano marcava em uma forma zonal, que visa a bola, então não um jogador adversário, né? Então sempre acompanhando o curso da bola, marcando num 4-4-1-1 ou num 4-4-2 mesmo, depende. É que tinha um jogador, um dos atacantes ali que descia um pouco mais para acompanhar o Nestor e isso acontecia, né? O São Paulo tinha bastante dificuldade em entrar ali no bloco do Ituano. O São Paulo tenta jogar mais pelos lados, né? Até porque os jogadores estão mais abertos por jogar num 4-3-3. E o Ituano, quando marca num 4-4-2, o Ituano consegue controlar bem os lados. E a vulnerabilidade está ali no meio, onde ele consegue ceder uns espaços na entrelinha. O São Paulo não explorava isso com o Rigoni, não tinha passos como esse. Um mecanismo que o São Paulo utilizava para tentar furar esse bloqueio do Ituano e conseguir entrar lá e ter uma oportunidade, conseguir gerar uma oportunidade, era o Alisson fazendo essa movimentação, saindo, essa movimentação que eu já falei, ele saía da sua posição referencial ali, onde ele estava no início do jogo, no esquema, né? De ponta para abrir espaço para o Wellington entrar na profundidade. O Patrick não fazia nada ali, ele estava ali só no meio do campo, né? Ele não participava disso, para o Wellington conseguir entrar ali na profundidade, mas o Ituano não caía, vamos falar assim, nessa jogada, porque o Ituano marcava numa forma zonal, que vai visando a bola e não o jogador, então o jogador não acompanhava o Alisson, né? Então o Wellington tinha um bloqueio quando recebia a bola, ou às vezes até não conseguia receber a bola, né? E a bola ficou muito concentrada ali no meio do campo, principalmente no primeiro tempo. Eu vou pôr a imagem aqui, ó. 45% do primeiro tempo a bola ficou concentrada ali no meio. Onde tá os zagueiros, eu vou pôr até esse índice aqui de passes do Footstats. Você vai ver aqui o Miranda, o Diego Costa e o Rafinha, que são 3 defensores ali, são os jogadores que mais têm passes no jogo, né? E daí você também pode adicionar o Nestor, que era quem ali participava desse momento, tentando dar esse apoio para fazer com que o São Paulo conseguisse entrar no bloco. E daí a gente pode falar que o São Paulo não aproveitava uma vulnerabilidade do Ituano, né? Que seria ali jogar pelo meio, o Rigoni saindo, fazendo a função de um falso 9. Mas acabava que isso não acontecia. O Rigoni ficava lá na frente esperando o que o São Paulo produzisse para ele, e o São Paulo não conseguia produzir, ele não conseguia participar do jogo, tanto que isso reflete em como ele demorou para tocar pelo menos uma vez na bola, né? Como ele demorou para conseguir fazer isso. E também, como eu já falei até ali quando eu falei do Sara na escalação, essa jogada de infiltração faltava no São Paulo, né? O Sara consegue gerar uma chance através disso e acabou faltando pro São Paulo nesse jogo. Lá pelo lado do Nicão também, falta a ultrapassagem do Rafinha, o Rafinha é um pouco preso, não participando tanto, fazendo essa ultrapassagem, que é característica do Rafinha, e ele acabar não fazendo isso, não ajuda o Nicão muito sozinho, assim como no jogo contra o Guarani, acabava ficando muito sozinho, sem opções, tendo que cortar para o meio e pôr a bola na área. No segundo tempo, o São Paulo consegue passar um pouco mais do tempo lá no último terço até, mas o São Paulo ainda tem a dificuldade porque o Ituano ia se abaixando, né? Ia abaixando o bloco. E não era questão de que o São Paulo conseguia concentrar a posse de bola lá assim e aproveitando esses espaços do Ituano, enquanto o Ituano marcava da mesma forma. Não, o Ituano foi abaixando o bloco e mudando a formação, né? Com a entrada do Caio, o primeiro que o Ituano passou por um 4-5-1 para controlar ali a lateral do campo mais ainda, né? E conseguir controlar o meio ali também ao mesmo tempo, e não era um 4-1-4-1, porque ficava 5 em linha mesmo, ocupando bastante a lateral do campo ali, né, porque fazia essa faixa aqui que conseguia meio que trancar ali, e depois que o Caio entra e traz bastante amplitude lá na última linha do São Caetano para que ela se espace, né, e consiga gerar espaço para infiltração, ou, por exemplo, a última linha não se ajustar de acordo com o espaço que o Caio tem, e daí ele receber a bola com muita liberdade, conseguir fazer uma jogada individual ali, ou que seja tabelando com alguém passando para receber, né? E acaba que daí o Ituano se adapta num 5-4-1 para controlar essa amplitude que o Caio dava, né? Esse espaçamento da última linha que o Caio trouxe, né? Por exemplo, estava aqui assim, a última linha faz a última linha do São Paulo, a última linha de ataque, faz assim, né? E
Daí o Ituano se adaptou para não sofrer com as consequências de não se adaptar a isso, né? Como já é de se imaginar, pelo Ituano marcar em um bloco baixo, né? Ali ocupando os espaços para que o São Paulo não consiga encontrar espaço, o Ituano ataca através de contra-ataque, né? Transição ofensiva rápida. Era assim que o Ituano atacava e conseguiu gerar chances. Principalmente ali no segundo tempo, teve duas claras, mas não conseguiu aproveitar. Mas um negócio que eu tenho para falar é que a pressão pós-perda do São Paulo, principalmente no primeiro tempo, não ia bem, porque os jogadores de meio de campo estavam muito afastados, por exemplo, até do Nestor, né, o Sara e o Patrick. Então, quando o São Paulo perdia a bola, o Ituano conseguia encontrar espaços. E a pressão pós-perda, você pressionar o portador da bola a partir do momento que ele consegue recuperar a bola para que ele não consiga encontrar uma opção de passe para gerar um contra-ataque. E acabava que o São Paulo cedia esses espaços entre os próprios setores ali, né, e o Ituano conseguia sair lá de trás armando esse contra-ataque, né? Não conseguia ser bem sucedido muitas vezes, porque falta qualidade técnica para o Ituano. Teve alguns passes errados e alguns contra-ataques que o Ituano até conseguiu chegar um pouco mais à frente, mas o Ituano tinha essa oportunidade, esse espaço, né? E essa pressão pós-perda do São Paulo prejudicada pela forma que o time estava se posicionando em campo. Não o time só, mas os meios de campo ali, né? Especificamente. Basicamente, faltava compactação ali, gerava esse espaço. Outros dois pontos que eu acho que estão muito ligados ao jogo ali, né? A esse jogo, é uma coisa que você consegue observar que aconteceu, mas que eu já falei ali dentro de outros pontos, até da forma estrutural lá que eu falo a escalação, falei sobre o Rigoni, é a escalação do Rigoni, a falta de participação dele, e essa movimentação pela esquerda tentando encontrar um espaço para conseguir produzir as chances que o São Paulo tinha muita dificuldade devido a essa marcação em bloco baixo do Ituano. E também sobre a forma estrutural do Ituano, porque se o Ituano talvez não se alterasse usando essa forma estrutural que acabou usando 5-4-1, a partir do momento que o Caio entra, pode ser que o Ituano cederia mais espaço e o São Paulo conseguiria produzir mais chances e assim marcar um gol e ganhar o jogo. E o Ituano não ia conseguir sair com o empate, que pro Ituano é um resultado muito bom lá no Morumbi, né? Mas é isso, valeu, falou e até mais.